Olá, Amadinho, tudo bem? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos no nosso 29º encontro, a nossa aula 29.1, dando a sequência aos gêneros literários. Já vimos o gênero épico, vimos o gênero dramático, agora o gênero lírico. Aí você vai, gênero lírico, você vai lembrar que antigamente, né, usava uma lira, um instrumento musical para acompanhar os versos, os poemas. Então, gênero lírico ou estudo do poema. Então, direto na tela. Temos aqui, né, a nossa árvore do conhecimento, gênero literário, parte 2, né? O lírico, o estudo do poema. Vamos lá, o lírico. O gênero é lírico, né? Qual que é o gênero lírico? É o gênero literário marcado pela subjetividade, plurossignificação, poesias e letras de música, né? Fazem parte do gênero lírico. Então, que é essa questão da subjetividade, da plurossignificação? Ó, o que quer dizer isso, né? A questão da subjetividade é o eu. É o eu lírico, é a voz do poema. Aí você vai encontrar, né, a função emotiva dentro do poema, a expressiva, e vai estar lá marcado sempre a questão da primeira pessoa, né? A subjetividade, o eu, tá bom? A subjetividade, as suas emoções, expressar os seus sentimentos. Aí vem a palavra plurossignificação. Aí já entra essa questão que vai fazer o uso, né, dos recursos, né, expressivos. O que significa, qual a ideia que está por trás, o que isso quer dizer? Fica livre para você, leitor, interpretar. Tá certo? Por isso, eu posso entender de uma forma, vai depender muito do quê? Do meu estado emocional. Tá bom? Aí quando você faz uma poesia, se você quer falar quando você está apaixonado, ou vai representar essa questão da amizade, vai fazer um poema de amizade, vai expressar o seu sentimento, você vai descrever por ali. O eu lírico, então, expressando a sua subjetividade, os seus sentimentos, certinho? Então, vamos lá. Aqui, na poesia lírica, não existe, né, a subjetividade falando em primeira pessoa, por meio de um eu. Esse eu que não deve ser confundido com a pessoa do poeta. Pode ter várias denominações. O eu lírico, o eu poético, sujeito poemático, o eu poemático ou o eu fictício. Então, vão tomando isso quando eu falo do emotivo, da emoção da pessoa que escreve, tá bom? A voz do poema. Na antiguidade, os poetas recitavam e cantavam as suas produções ao som de quê? De instrumento musical, a lira. Daí a origem da palavra lírico. Então, aqui, ó, se você observar, tá aqui o instrumental. Pegando aqui para vocês esse instrumento. Então, a lira que era acompanhada, né? E vai recitando a sua poesia e cantando, acompanhando ao som da lira. Aí, a partir daí, deu essa questão, né? Poesia lírica. O que nós temos aqui? O gênero lírico é uma categoria de texto literário em que o eu parte do seu mundo interior para expressar os sentimentos de toda a natureza. Amor, dor, ódio, horror, saudade. Então, isso daqui, ó, você lê uma poesia, você já identifica.
essa pessoa está com ódio, essa pessoa que, quando eu leio, traz a saudade, traz a alegria, ou encanta porque essa questão do amor, da alegria. Então, dá para identificar, mas isso também para você facilitar o seu entendimento vai depender muito do jeito que você se encontra, tá bom? Aqui, pronto, de estudo. Olha bem aqui, olha essa imagem. Vamos relacionar essa imagem com o que está escrito, com a letra, tá certo? Deste poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É o não querer, mas querer bem, mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo o amor? Então, nesta poesia, você pode encontrar os recursos expressivos, né? A questão, você pode fazer o uso das figuras de linguagem. Como aqui dentro tem essa questão da contradição, né, da oposição, tem a metáfora. Quais são as figuras que estão presentes dentro desse texto? Como que você vai interpretar? O que isso quer dizer? Então, essa questão do paradoxo também junto. Tudo aqui dentro da poesia. O que é o amor? Os versos foram escritos no século 16 por Camões, tá certo? De 1525, a data não é assim, essa dúvida, é uma hipótese, né? 1580. Característica do poema. Verso e estrofe. O que é um verso? É cada linha, né, do poema. Tá certo? A cada linha é um verso. Então, é cada uma das linhas melódicas interrompidas que constitui um poema, quando este não está escrito em prosa. Um conjunto de versos forma o quê? Uma estrofe ou uma instância. Então, aqui para vocês, uma voz de Ferreira Goulart. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando. Lembra um pássaro voando. Então, você vê aqui que nós temos o título, né, do poema. E, esse aqui é um verso, aqui um verso, aqui outro verso, aqui é um verso. Então, esse conjunto aqui vai formar o quê? A estrofe. Beleza? Então, verso é cada linha. E esse conjunto desse verso é estrofe. Quando você viu aqui nesse daqui, aqui nós temos, quantos versos nós temos aqui nesse poema? Quantos? No primeiro, na primeira estrofe, você conta como? Quantos aqui, Então, aqui só nessa primeira, nós temos 4 versos, tá bom? Então, cada linha do poema é um verso. Aqui já formou a primeira estrofe. Vamos aqui para a segunda estrofe. Você vai contar. Quantos tem aqui? Também tem 4. Pode ir contando aqui. Já na terceira e quarta estrofe foram formadas por quanto? 3 versos. Essa estrutura aqui de poema dá-se, né, se classifica como um soneto. Por quê? Soneto, né, é quando possui 14 versos.
A divisão é o seguinte, eu tenho 2 estrofes com 4 versos, como tá aqui, e 2 estrofes com o quê? Com 3 versos. Somando dá quanto, amadinho? 14 versos. Então, vamos lá. 2 quartetos e 2 tercetos. Também você pode, né, ouvir, né, ler, né, nos livros por aí assim, que soneto, né? 2 quartetos, né? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Isso aqui só para mostrar para você essa questão, a diferença, né? Qual é a característica do verso e qual é a característica da estrofe. Vamos. Haikai é um poema curto, né, de origem japonesa. Então, haikai é formada por 2 termos, né? No hai, que significa o quê? Brincadeira, gracejo, esse hai. E kai quer dizer o quê? Harmonia e realização. Então, vamos lá. Brincadeira é o quê? O hai. E kai, harmonia e realização. Ou seja, representa um poema humorístico. Beleza? Então, aqui esse haikai de Mário Quintana. Silenciosamente, sem um cacarejo, a noite põe o ovo da lua. Pronto, acabou. Ó, aqui, ó, foram formados aqui, ó, 3 versos, tá certo? No haikai, ele é curtinho, bem curto. Vamos para o próximo. Ó, em relação à sonoridade, qual dos poemas lidos você prefere? O de Mário Quintana, ou de Camões, ou de Ferreira Goulart? Qual que você prefere? Então, os poemas são formados por uma combinação de sons que obedece uma certa regularidade. O efeito resultante da distribuição alternada de sílabas fracas, átonas e fortes, que são as tônicas, que compõem os versos de um poema, denomina-se que o ritmo. Então, se você fosse, por exemplo, assim, vai aí, conforme o seu estado, você prefere de Camões, do Mário Quintana ou de Ferreira Goulart? Eu, particularmente, eu gosto de Camões, porque eu gosto sempre de poema que traz rimas. Eu gosto de poemas que vai falar dos sentimentos, assim, de amor, tá? Que traz esse negócio aqui de saudades, né? Se você está apaixonado, você vai dizer, tá com saudade, um monte de coisa assim. Então, eu gosto mais por esse lado, da questão de romantismo. Então, os poemas, ele pode ser curtos, ele pode ser longos, ele pode ter ritmo ou sem ritmo também. Essa questão do sem ritmo, quando não tem a combinação, tá certo? Por muitos séculos, a arte de fazer poema consistia em escrevê-lo dentro de certas normas, como aqui os versos de mesma medida, né? A medida de um verso corresponde ao número de sílaba, métrica ou poética que ele apresenta. Chama-se escansão a técnica de decompor um verso em sílaba métrica. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês. Ó, amor é um fogo que arde sem se ver. Então, aqui, quando vai fazer essa escansão, essa divisão das sílabas poéticas, você sempre vai parar de contar até na sílaba tônica, exatamente, que é a sílaba mais forte. Então, se eu fosse contar aqui, quantas sílabas poéticas tem a primeira? Aí você vai contando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, você já sabe que aqui, ó, decassílabos. Porque tem um verso com 10 sílabas poéticas, tá certo?
Então, será que na segunda também terá essa mesma quantidade? Aí você vai e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, por que não foi contado aqui? Porque o que eu ainda há pouco falei? Para fazer essa divisão, né? Essa escassão, essa divisão poética das sílabas, é necessário você parar na última sílaba forte, na última sílaba tônica. Chegou a parte da tônica, pronto, parou por aí. Então, o Tzinho aí é átona, tá bom? E assim acontece com as outras. Você vai contar até aqui, vai ser 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Ó, é ferida que dói e não se sem. Ó, o sem é forte, é tônico. Então, para aqui. Tá bom? Assim acontece com contente e doer. Então, todos os versos da estrofe do poema de Camões apresentam o mesmo número de sílabas métricas. Ó, aqui, você não viu? Tem 10 sílabas. Todos pararam no 10. Tá certo? Em cada verso. Então, aqui, para observar essa regularidade, vamos aqui, ó. Contagem das sílabas métricas somente até a última sílaba tônica. Pronto, isso daqui eu já falei lá no momento que estava o quê? O poema, né? Mostrando para vocês. Fusão sonora de vogais quando pronunciada. Você viu que às vezes ficava mais de uma dentro, né? Entre as barras? Então, com uma única sílaba no encontro de duas palavras. É olha aqui, ó. Aí, ó, de duas mais palavras. Aí, no caso, é elisão ou também classificado como sinalefa. Beleza? Agora, e vão tomando nota. A rima. O que é a rima, né? É quando vai fazer aquela combinação, né? Quando tem a terminação parecidas, tá certo? Ó, o mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama, no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então aqui você vê a combinação do mar com amar e beijar. Terminou, ó, olha a sonoridade que está presente. Houve a combinação, é o quê? A combinação de fonema, né, de som, é o quê? Rima, tá bom? Então, o que é a rima? É um recurso musical que se aproveita da semelhança sonora das palavras, situada onde? No final, sempre no finalzinho, né? Ou no interior dos versos, tá certo? Então, aqui, só você pegar amar, omar, amar e cantar, certo? Aqui, formou aqui, rima. Mais um pouquinho aqui para vocês. Há casos de rima interna, quando rimam palavras que não estão necessariamente no final do verso. Então, a rima tanto dentro do poema, quanto na parte externa. Então, olha aqui para mostrando para vocês. No fim da alameda, há raios e papagaios de papel de seda. Então, aqui nós temos rimas externas, a alameda fazendo combinação com seda e as rimas internas, né, dentro do poema. Então, raios e papagaios, tá bom? Não é, então, que só pode colocar rima no final do verso? Não, pode também acontecer de ter rima dentro do verso, tá bom? No interior. Beleza? Que chama-se o quê? Rima interna. Donzela bela que me inspira a lira, um canto santo de amor fremente. O que aconteceu aqui?
Tem rima externa? Não, que ocorreu somente dentro do poema. Então, donzela com bela, inspira com lira e canto com santo. Não estão no final do verso, mas sim dentro. Beleza? Então, aí você já vai perceber a rima interna. Características do gênero lírico. Não existe narrador, mas uma voz poética, né? Que é o eu lírico. Quando fala, qual é a voz do poema? Então, o que o eu lírico quis dizer? Aí você vai, a voz do poema. Não é o autor, não é o escritor que fez o poema. Você vai identificar a voz, né, do poema, né, do eu lírico. Tem caráter subjuntivo porque, vai expressar o quê? Os sentimentos, as emoções, tá? Por isso que essa questão da subjetividade. Presença de muitas figuras de linguagem, porque lembra quando você, na música, né, nas letras das músicas, em poema, aí você vai encontrar essa questão da figuras de linguagem, que cada um, dependendo do seu estado, pode interpretar de uma maneira diferente, há mais de uma interpretação. Por isso essa questão da plurissignificação. Possui musicalidade, geralmente associada à métrica, como no exemplo, né? Quando você vai fazer a escassão, aí aquela divisão da sílaba poética, que é diferente da divisão silábica, tá bom? Assim, da gramatical, a divisão gramatical da palavra. Possui estrofes e rimas e versos, que você já sabe que a estrofe é um conjunto de versos, que rima são combinações sonoras e verso é cada linha do poema. Exteriorização de universo interior e individual. Porque cada um, né? Eu quero agora um poema que fale sobre amor. O amor pode ser um amor positivo, um amor negativo, vai depender de cada um, por isso que fala individual, tá? Possui poesia escrita em versos. Pronto, é questão porque é o quê? É poema, tá bom? E esse poema, ele pode ser curto, ele pode ser longo, tá? Pode ser mediano. Esse poema, ele pode ser usado com rimas internas ou rimas externas. Isso tudo vai trazer a questão da musicalidade. Constante uso da linguagem conotativa. O que é essa linguagem conotativa? É a linguagem figurada, que não é no sentido real, porque você já aprendeu, né? Conotação e denotação. Denotação, tá? Denotação é o literal, tá? O que uma pessoa lê é aquilo, mas aqui, na questão do gênero lírico, eu posso interpretar de uma forma, você interpreta de outra, e assim, dá esse espaço, ele vai abrir esse leque, tá certo? Da linguagem conotativa, isso no gênero lírico. O que mais que nós temos aqui? Aqui, gênero lírico aqui, que você, votei, pronto. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Você vai estudar, né, que Gonçalves Dias, ele é lá do romantismo, tá bom? Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então aqui Gonçalves, né,
fez esse poema. E o que é o lírico? O que dá para passar? A voz do poema quer dizer o quê? Demonstra, né, a questão da saudade, da valorização da pátria. Aí você vai, por que minha terra tem palmeira onde canta sabiá? Olha a valorização. As aves que gojeiam aqui não gojeiam como lá. O que é esse lá? Tá? Aí, ó, no céu tem mais estrela, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então, aqui está demonstrando que ele estava sentindo saudade da sua terra. Há um engrandecimento, né, da valorização da sua pátria, do seu país. Se eu não soubesse que Gonçalves Dias, ele faz parte da primeira geração do romantismo, né? Do romantismo. Poxa, da primeira geração. Mas por que, professora, ele faz parte da primeira geração do romantismo? Por que a senhora disse que é da primeira geração? Amados, olha só, a leitura faz isso. E sabe, quando a gente pega as poesias, né, o poema da primeira geração, é aqueles que vão valorizar a sua terra, a sua cidade. A questão do patriotismo, né? A questão do valorizar a sua pátria, o seu país. Então, aqui você já consegue identificar, tá bom? Poemas da primeira geração, dos autores, dos poetas da primeira geração. Aqui nós temos outra para vocês, um poema. Ele jamais, olha a estrutura, tá? O Gonçalves Dias, ele vai fazendo as rimas, sempre no finalzinho, né, de cada verso, né? Ó, palmeiras, vamos lá. Aqui minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, sabiá com lá. Tá certo? E aí você vai aprender também essa questão das rimas. Rimas pobres, rimas ricas. O que isso quer dizer? Rimas pobres e rimas ricas. Se eu pegar uma palavra de classe gramatical diferente, tá? Sabiá. Esse sabiá é o quê? É o nome de um quê? De uma árvore, de uma ave, né? De um pássaro. Não é isso? Esse lá, na classe gramatical. Lá, dá ideia de quê? De lugar, né? De local, lugar. Então, aí, se dá uma ideia de lugar, você já sabe na classe gramatical, na classe de palavras, você vai lembrar lá do advérbio. E sabiá, você vai lembrar que é nome de um ser, então você já vai perceber que é um substantivo. O substantivo não nomeia, o advérbio indica uma circunstância de lugar, de tempo, né? De afirmação, de negação, de modo, de companhia. Aí vocês já vão, ó, como faz toda a ligação. Aí vem estrela, flores. Ó, flores vai fazer a rima com quem? Com amores. Tá bom? Quando faz parte da mesma classe gramatical, a gente chama de rima pobre. Substantivo com substantivo. Aí, adjetivo com substantivo. Rico. Mudou a classe gramatical. Tá? Tua voz, de Alice Ruiz. Volta em sonho, volta solta. Para a vida a voz me fala. Acordada é esse sono sem volta. Então, aqui é volta e solta, né? Ó, volta em sonho, volta solta para a vida. A voz me fala, acordada, é esse sono sem volta. Certinho? Mais outra. Então, as duas são poemas. Tem essa questão do eu lírico. Aqui nós temos gênero lírico, faz o uso da função poética, da linguagem marcada por pronomes
e verbos na primeira pessoa, assim como a forte presença de figuras de linguagem e sentido conotativo das palavras, tá certo? Então, a gente já falou como que a gente vai marcar essa questão da função poética, né? Que função poética é essa? Né? Você vai analisar a estrutura de como ela foi, né, feita, né? Esse poema foi feito. Vai fazer a ligação, a palavra, né, com o sentido, com a emoção que está sendo envolvida, qual é o sentimento. Aqui a garganta, a canção de Ana Carolina. Não falei que também música traz essa questão da expressar o seu sentimento, né? A questão do eu lírico, a questão da combinação das palavras. Então, vamos ver aqui esse trecho. Minha garganta estranha quando não te vejo. Me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta dos azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Então, aqui, uma letra da música, também essa questão presente, né, da subjetividade, né, que você vai ver a questão da função poética, né, a função expressiva, a função emotiva da linguagem. Como que eu sei essa função expressiva que é emotiva? Pela presença do pronome. Está aqui o pronome na primeira pessoa. Minha garganta. Me vem, ó, sempre marcado aqui, ó, que tá aqui, ó, mostrando para vocês. Ó, minha garganta arranha quando eu não te vejo. Eu te vejo. O verbo na primeira pessoa, tá? Aí já foi falado da minha. Aí, que mais? Venho, eu venho. Mostrando aqui, ó, né? Ó, marcado por pronomes verbos na primeira pessoa, tá aqui, ó. Verbo na primeira pessoa, tá certo? Me ponho, tá aqui, ó, tem um pronome e tem um verbo. Todos usados aqui na primeira pessoa. Então, você já percebe aí a questão da subjetividade. A linguagem emotiva ou expressiva, né? Que é a função expressiva, dentro da função poética. Certo? Entenderam essa questão do lirismo? Né? Por que é chamado de gênero lírico? Tudo a ver com essa questão que antigamente, né, era acompanhado pelo instrumento musical, a lira, e a questão da subjetividade. Aí você vai entender, assim, para expressar as suas emoções, os seus sentimentos. Certinho? Certo? Já sabe que é verso, já sabe que é estrofe, já sabe que é rima, já sabe que é um soneto, um haikai. Então, parabéns. Beleza? Ficamos aqui. Daqui a pouco a gente retorna com o quê? Com a nossa revisão. Até lá.